Tem uma pergunta que atravessa séculos, uma pergunta que já fez homens fortes chorarem em silêncio no escuro do quarto, uma pergunta que talvez esteja queimando dentro de você agora. Se Deus é bom, então por que existe tanta dor? Por que algumas pessoas oram durante anos e continuam sofrendo? Por que mães enterram filhos? Por que pessoas fiéis enfrentam noites tão escuras que parecem abandonadas pelo próprio céu? O mais assustador é que muitos começam a perder a fé, justamente no momento em que mais precisam dela, porque ninguém prepara você para o silêncio de Deus. Ninguém explica o que acontece quando o céu parece fechado, quando as lágrimas não param de cair, quando o coração bate acelerado às 3 da manhã e tudo o que você escuta é o som da própria respiração no quarto escuro. E talvez exista um motivo terrível para isso. Talvez a dor tenha um propósito que quase ninguém consegue enxergar enquanto está sangrando por dentro. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que Jó descobriu no meio das cinzas, algo que Davi aprendeu escondido em cavernas enquanto era caçado, algo que Pedro entendeu depois de negar Jesus, olhando nos olhos dele. Existe um segredo espiritual escondido dentro do sofrimento, e quando você entende isso, sua mente nunca mais volta a ser a mesma. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e me responde uma coisa com sinceridade. Você já sentiu que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava dele? E se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé, já deixa seu like e se inscreve, porque hoje essa mensagem pode mudar a forma como você enxerga a própria dor. Era madrugada. O vento batia fraco na janela. A casa inteira estava em silêncio. Mas dentro daquele homem existia uma guerra. Os olhos inchados, as mãos tremendo, a Bíblia aberta sobre a cama e uma pergunta esmagando o peito dele como uma pedra. Deus, onde o Senhor está? Ele tinha perdido quase tudo em menos de um ano. O emprego, o casamento, os amigos começaram a desaparecer aos poucos. Até a fé parecia escorrer pelos dedos. E o pior não era a perda, era o silêncio. Porque ele orava, chorava, jejuava, caía de joelhos no chão gelado, mas nada acontecia. Talvez você entenda essa sensação. Talvez você também já tenha olhado para o céu, esperando uma resposta, e recebido apenas silêncio. E é exatamente aí que muita gente quebra. Porque enquanto tudo vai bem, é fácil falar sobre fé. Fácil dizer, Deus está no controle. Fácil postar versículos. Difícil é continuar acreditando quando o coração está em pedaços. Difícil é confiar quando você enterra sonhos, quando as portas se fecham, quando pessoas te abandonam, quando a ansiedade sufoca sua mente no meio da noite. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Os homens mais fortes da Bíblia não foram moldados nos momentos de vitória. Eles foram esmagados primeiro. Jó perdeu tudo antes de ouvir a voz de Deus de maneira mais profunda. José foi vendido pelos próprios irmãos antes de governar no Egito. Davi foi perseguido, humilhado e viveu escondido em cavernas antes de sentar no trono. Paulo foi preso, espancado e abandonado, mesmo sendo fiel. E talvez seja isso que ninguém te contou. Deus não desperdiça sofrimento. Só que existe um detalhe assustador nisso tudo. Porque às vezes, Deus permite que você entre numa batalha que você acha que vai destruir sua vida, quando na verdade, ela veio para destruir uma versão fraca de você. E essa verdade dói. Dói porque nós queremos conforto, queremos respostas rápidas, queremos milagres instantâneos. Mas Deus está mais interessado em transformar sua alma do que em deixar sua vida confortável. Jesus nunca prometeu ausência de dor. Na verdade, ele disse algo que muita gente evita lembrar. No mundo tereis aflições. E quando ele falou isso, não foi com frieza. Foi olhando para homens que seriam perseguidos, presos, humilhados
e mortos por causa da fé. Agora pensa nisso. O Filho de Deus, perfeito, santo, sem pecado, sofreu. Foi traído, abandonado, espancado, ridicularizado. Então, por que nós acreditamos que seguir a Deus significa viver sem dor? Talvez porque ninguém nos ensinou que o sofrimento também pode ser um altar. Talvez porque fomos ensinados a buscar apenas bênçãos e esquecemos que existe crescimento no deserto. E o deserto é silencioso, muito silencioso. Você acorda e parece que Deus não está lá. Você ora e parece que suas palavras batem no teto e voltam vazias. Você tenta continuar forte, mas existem dias em que até respirar parece cansativo. Foi exatamente assim que Davi se sentiu. O homem, segundo o coração de Deus, escreveu palavras cheias de angústia. Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha a profundidade disso. Davi não estava fingindo força. Ele estava quebrado. E talvez seja aí que começa a verdadeira fé. Não quando você canta feliz no culto, mas quando você continua falando com Deus mesmo, chorando no chão do quarto. Porque fé não é a ausência de dor. Fé é continuar mesmo sentindo dor. E segura isso, porque agora tudo fica ainda mais profundo. Existe um momento na vida espiritual em que Deus parece remover tudo aquilo que você usava para se sentir seguro. Dinheiro, pessoas, status, controle. E quando tudo isso desaparece, sobra apenas você e Ele. É aí que muita gente descobre que nunca conheceu Deus de verdade. Conhecia apenas as bênçãos dele. Jó descobriu isso da pior maneira. Num único período da vida, ele perdeu bens, filhos, saúde e dignidade. O corpo coberto de feridas, o cheiro da dor impregnado na pele, os amigos acusando, a esposa dizendo para ele desistir. Imagina a cena, um homem sentado nas cinzas, olhando para o vazio, tentando entender por que Deus permitiu aquilo. E mesmo assim, mesmo sangrando emocionalmente, ele disse: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Isso não é fraqueza emocional, isso é força espiritual. Mas atenção, Jó também chorou, questionou, gritou de dor, porque Deus nunca exigiu que você fingisse estar bem. Tem gente morrendo por dentro tentando parecer forte para todo mundo. Mas Deus vê o quarto escuro, vê o travesseiro molhado de lágrimas, vê as crises silenciosas que ninguém conhece. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez por fora você sorria, mas por dentro esteja cansado, exausto, confuso. E sabe o que é mais assustador? Muita gente desiste um segundo antes da transformação acontecer. Pedro quase desistiu. Depois de negar Jesus 3 vezes, ele desabou emocionalmente. O peso da culpa esmagando o peito, o olhar de Cristo atravessando a alma dele como uma espada. Pedro chorou amargamente. Porque quando você percebe seus próprios erros, a dor é diferente, é uma dor que queima por dentro. Talvez existam pessoas assistindo isso agora, carregando culpa, vergonha, arrependimentos escondidos. Talvez você ache que Deus não pode mais usar você. Mas olha o que aconteceu com Pedro. O homem que caiu se tornou uma rocha. O homem que negou Jesus, depois pregou para multidões. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele transforma pessoas quebradas. Só que antes da transformação, existe o processo. E o processo quase sempre machuca. O ouro é queimado antes de brilhar. O carvão suporta a pressão antes de virar diamante. E espiritualmente acontece igual. As pessoas mais fortes emocionalmente geralmente carregam cicatrizes invisíveis. São pessoas que aprenderam a orar quando ninguém estava vendo. Aprenderam a controlar emoções no silêncio. Aprenderam a confiar em Deus, mesmo sem entender nada. Paulo entendeu isso profundamente.
preso numa cela fria, correntes nos braços, feridas abertas no corpo. E mesmo assim, ele adorava. Você consegue imaginar isso? O cheiro úmido da prisão, o sangue seco na pele, o corpo cansado. E ainda assim ele cantava. Isso desafia a lógica humana, porque o mundo ensina que felicidade depende das circunstâncias, mas homens espiritualmente fortes descobrem algo diferente. Existe uma paz que nasce no meio da guerra, uma força que aparece quando tudo parece perdido. E essa força não vem do dinheiro, nem do reconhecimento, nem das pessoas, vem de Deus. Só que existe uma batalha acontecendo agora que muita gente não percebe. Uma batalha silenciosa pela sua mente. Ansiedade, medo, desânimo, vícios emocionais, pensamentos destrutivos. O inimigo não precisa destruir sua vida inteira, basta destruir sua esperança. E é por isso que tantos estão cansados emocionalmente. Dormem, mas não descansam. Sorriem, mas estão vazios. Vivem cercados de pessoas, mas se sentem sozinhos. E no meio disso tudo, Deus continua trabalhando em silêncio. Esse é o detalhe mais difícil de aceitar. Porque nós queremos sinais imediatos. Mas Deus trabalha em profundidade. Enquanto você acha que está sendo destruído, talvez esteja sendo moldado. Enquanto você acha que Deus te abandonou, talvez Ele esteja fortalecendo áreas da sua alma que nunca seriam transformadas sem dor. Foi assim com José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Agora pensa na sequência disso. Ele obedeceu a Deus e foi parar na prisão. Isso quebra a lógica de muita gente, porque às vezes obedecer não impede sofrimento, mas prepara propósito. Anos depois, José olha para os próprios irmãos e diz algo absurdo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa frase carrega um poder gigantesco, porque significa que até aquilo que tentou destruir você, Deus consegue usar para cumprir algo maior. Talvez um dia você olhe para trás e entenda por que certas dores aconteceram. Talvez hoje não faça sentido. Talvez hoje você esteja apenas cansado. Mas existe algo sendo construído dentro de você. Disciplina espiritual, controle emocional, dependência de Deus. E essas coisas nascem no fogo. Ninguém desenvolve fé profunda vivendo apenas conforto. É no silêncio que você aprende a ouvir Deus de verdade. É na escassez que você aprende gratidão. É na solidão que você entende quem realmente está ao seu lado. E existe uma cena poderosa que quase ninguém percebe. Jesus, no Getsemane, a noite escura, o vento frio, o peso espiritual esmagando o ambiente. E Jesus, ajoelhado, suando sangue de tanta angústia. Olha isso. O Filho de Deus sentiu medo, angústia, dor emocional. Mas mesmo tremendo por dentro, ele disse: seja feita a tua vontade. Isso é domínio espiritual. Não é ausência de emoção, é escolher, obedecer mesmo sentindo dor. Talvez essa seja a palavra que alguém precisava ouvir. Hoje, você não precisa fingir que está forte, você só precisa continuar, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo sem entender. Porque existe um propósito escondido na resistência, existe crescimento invisível acontecendo nas noites em que você acha que está sozinho. Aqui está algo que muda tudo. As pessoas mais perigosas espiritualmente não são as que nunca sofreram. São as que sobreviveram ao sofrimento sem perder a fé. Porque depois que alguém atravessa o vale com Deus, o medo diminui, a dependência aumenta, a alma amadurece. Existe uma paz diferente. Não uma paz frágil, baseada em circunstâncias, mas uma paz construída no meio da guerra. Talvez seja por isso que algumas pessoas carregam um brilho diferente no olhar. Você conversa com elas
e sente profundidade. Não porque tiveram vida fácil, mas porque sobreviveram a noites difíceis, segurando na mão de Deus. E talvez agora você esteja exatamente nesse processo. Talvez sua dor esteja tentando te ensinar algo que o conforto nunca ensinaria. Talvez Deus esteja quebrando correntes emocionais invisíveis dentro de você: orgulho, dependência emocional, necessidade de controle, medos antigos. Por quê? Às vezes o sofrimento revela o que realmente domina nosso coração. E dói enxergar isso. Dói perceber o quanto somos frágeis. Mas também é libertador. Porque quando você entende que não consegue controlar tudo, finalmente aprende a confiar em Deus de verdade. E então algo muda. Você ainda sente dor, mas ela não controla mais você. Você ainda enfrenta batalhas, mas não perde mais a esperança tão facilmente. Você aprende a ficar em silêncio sem desespero. Aprende a esperar. Aprende que Deus também trabalha no invisível. E talvez o maior milagre não seja Deus mudar imediatamente suas circunstâncias. Talvez o maior milagre seja Ele mudar você no meio delas. Transformar ansiedade em paz. Transformar orgulho em humildade. Transformar desespero em fé. Isso é força espiritual verdadeira. Não é gritar mais alto. Não é parecer invencível. É continuar de pé quando ninguém imagina a guerra que você enfrenta por dentro. E se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Deus ainda esteja sustentando você mesmo quando você acha que não consegue mais. Talvez as lágrimas, que ninguém viu, foram vistas pelo céu inteiro. Talvez as orações feitas em silêncio no escuro do quarto nunca foram ignoradas. Porque Deus trabalha no tempo eterno, e mesmo quando Ele parece em silêncio, Ele continua presente. Jesus na cruz parecia derrotado. O céu ficou escuro. Tudo parecia perdido. Mas 3 dias depois, o mundo nunca mais foi o mesmo. E talvez existam coisas ressuscitando dentro de você agora. Talvez sua fé esteja respirando de novo. Talvez sua esperança esteja voltando lentamente. Talvez você ainda não perceba, mas já sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Olha o quanto você já venceu. Olha quantas vezes Deus sustentou você sem que você percebesse. Então não desista agora. Não abandone sua fé por causa de uma estação difícil. O inverno não dura para sempre. O deserto não é o destino final. E a dor, por mais profunda que seja, não tem a palavra final sobre sua vida. Porque Deus ainda escreve histórias impossíveis. E às vezes, os maiores milagres nascem exatamente nos momentos mais sombrios. Quando tudo terminar, você vai entender. Vai entender por que chorou tanto. Vai entender por que certas portas fecharam. Vai entender por que Deus permaneceu em silêncio em alguns momentos. Porque enquanto você pedia alívio, Ele estava formando força. Enquanto você pedia respostas, Ele estava amadurecendo sua alma. Enquanto você achava que estava sendo destruído, estava sendo preparado. E um dia, tudo fará sentido. Mas até lá, continue. Ore mesmo cansado. Adore mesmo chorando. Confie mesmo sem enxergar. Porque existe um Deus ouvindo cada oração, sussurrada no escuro. E Ele nunca abandonou você.